Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir aí a reeleição de Nicolás Maduro para mais um mandato presidencial na Venezuela. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho da questão venezuelana e a situação, né, política e econômica no país a partir de então. Primeiro, a gente precisa lembrar que a Venezuela, né, foi chacoalhada ao longo da década de 90 pela implementação do Consenso de Washington naquele país. Você se recorda que o Consenso de Washington era um conjunto de medidas neoliberais propostas lá pelo Banco Mundial, pelo FMI, pelo Banco Central Norte-Americano, para as economias altamente endividadas da América Latina. A proposta neoliberal era basicamente de redução do papel do Estado. A ideia era de que o Estado fosse um Estado mínimo, um Estado minimalista, cuidando apenas de funções típicas de Estado, como, por exemplo, a garantia de contrato, a garantia de propriedade, a emissão da moeda, eventualmente dirimir conflitos baseados na lei através do poder judiciário, e todo o resto poderia e deveria ser executado pela iniciativa privada. A crença é que a iniciativa privada era mais eficiente, mais eficaz, mais efetiva e que a economia naturalmente se encaminharia para um equilíbrio entre a oferta e a demanda. As leis do mercado funcionavam. Por um outro lado, a implementação do Consenso de Washington, ela leva a um amplo processo de desestatização, de privatização de empresas estatais, portanto, né, aquilo que nós chamamos de once for all, uma vez por todas, você vende o patrimônio público para a iniciativa privada. O exemplo no Brasil foi a venda, né, da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda para a iniciativa privada. Você teve a concessão, que é quando a titularidade do bem público permanece na mão do Estado, mas a exploração econômica vai para a iniciativa privada. No Brasil, o exemplo é a concessão de aeroportos e de rodovias federais, de telefonia e de distribuição de energia, e, ao mesmo tempo, a autorização para que a iniciativa privada oferte determinados bens para a população como um todo. Esse processo, na América Latina como um todo, desmontou o Estado. E o desmonte do Estado também sinalizou, em alguns países, o desmonte, né, do seu sistema de educação, de saúde, de habitação popular, de mobiliário urbano, de medidas contracíclicas do governo para equilibrar a economia e por aí vai. O resultado foi o controle da inflação em boa parte dos países da América Latina, porém, determinados dramas da sociedade, como o desemprego, a pobreza, a miséria, a desigualdade socioeconômica, a falta de acesso à educação e à moradia, saneamento básico, saúde, dentre outras questões, não foram equacionadas pelo neoliberalismo. Bom, a grande questão, então, é que o então coronel, né, do exército venezuelano, Hugo Chávez, vai tentar dar um golpe de Estado contra um governo democraticamente eleito, mas que era um governo de direita, neoliberal. Nós sabemos que esse golpe foi fracassado. Hugo Chávez será preso, condenado e depois anistiado. Ele monta um partido político que é o PSUV, o Partido Socialista Unido da Venezuela, e consegue se eleger presidente. A Venezuela, então, ela começa a articular um organismo de interação internacional que ficou conhecida como Trupe Bolivariana. Nós tivemos lá o Equador, comandado pelo Rafael Correa, a Bolívia, comandada pelo Evo Morales, e a Venezuela, comandada, né, pelo Hugo Chávez. A ideia de Chávez, né, era lá de fazer um contraponto, abre aspas, aquilo que ele chamava de domínio do Império Americano sobre a América Latina. Por um outro lado,
ele traz à memória da população a figura de Simão Bolívar. Simão Bolívar foi um mestiço de espanhol, né, com latino, que havia lutado contra o domínio do Império Espanhol sobre a região chamada de Gran Colômbia, que hoje pega lá o território da Venezuela, da Colômbia, né, do Peru e por aí vai. Essa tentativa de Simão Bolívar, chamado de El Libertador, né, não foi ao seu intento final. A Gran Colômbia não foi criada, houve uma fragmentação em vários países, dentre eles a Venezuela, mas nós sabemos, né, que Simão Bolívar virou um ícone da tentativa, né, de parte da América do Sul se tornar independente do colonizador espanhol. Ficou no imaginário ideológico da população como El Libertador. Nós sabemos, então, que Hugo Chávez se apropria dessa figura ideológica de Simão Bolívar, inclusive mudando o nome da Venezuela para a República Bolivariana da Venezuela. Hugo Chávez inicia, então, a implementação daquilo que ele chama de socialismo do século XXI, fazendo um contraponto ao consenso de Washington e ao pensamento neoliberal. Ele inicia um movimento contrário, de estatização dos meios de produção, ao mesmo tempo do aparelhamento das empresas estatais e do poder público com partidários do PSUV, passa a controlar, né, a mídia, o judiciário e o legislativo do país, se manifesta claramente por atitudes antidemocráticas. Por exemplo, ele faz uma caça à oposição do país, ele fecha grupos midiáticos, cria uma milícia armada para defender a Revolução Bolivariana, né, que se constituiu num verdadeiro exército em paralelo às forças armadas do próprio país. Por um outro lado, toda essa política se baseou numa política profundamente populista, que é aquela que ataca a consequência do problema e não a causa, e isso tudo fluiu, abre aspas, relativamente bem, enquanto a Venezuela tinha, na sua economia calcada fundamentalmente na exportação de petróleo. Lembrando, a Venezuela é a 6ª maior produtora mundial de petróleo. Ela é membro da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Quando nos anos 2000 a commodity petróleo alcançou o preço de 130, 140 dólares o barril, a Venezuela, abre aspas, estava nadando, né, nesse dinheiro obtido com a exportação de petróleo e podia tocar o seu processo de compra de tudo aquilo que ela necessitava, sem se industrializar, sem se modernizar, sem mexer na infraestrutura do país, numa relação quase protoditatorial. Lembrando que Hugo Chávez aprova uma nova Constituição, e nessa Constituição está garantido o direito de reeleição ilimitada, que é válido para ele mesmo. Então a ideia era se perpetuar no poder. Enquanto o petróleo estava em alta, a Venezuela mais ou menos que se equilibrava. No entanto, nós sabemos que commodities agropecuárias e minerais têm alguns problemas graves. Primeiro, commodity vive um mercado de concorrência perfeita, onde eu tenho um tal grande número de empresas que fornecem o bem, um tal grande número de pessoas que demandam o bem, que ninguém é grande o suficiente para impor um preço ao mercado. O preço é tido como dado pela interação entre a oferta e a demanda. Quando, diante da crise econômica mundial de 2008, a demanda mundial de petróleo caiu, a oferta passou a ser maior do que a demanda e o preço desabou. O preço caiu de 130 dólares o barril e chegou a uma cotação de 40, 45 dólares. E aí a receita de exportação da Venezuela desabou. Com ela desabando, nós tivemos um adendo, que foi a morte de Hugo Chávez por um câncer no abdômen, extremamente agressivo. A Constituição
determinava que em 30 dias deveriam ser convocadas novas eleições. Nessas eleições, nós tivemos um candidato de oposição e tivemos o vice-presidente de Hugo Chávez, o atual presidente Nicolás Maduro. Numa campanha e numa eleição extremamente apertada, Nicolás Maduro ganha a eleição. Com a queda do preço do barril do petróleo, a Venezuela entrou no caos, né? Primeiro, uma grave crise de desabastecimento na área energética, na área de alimentos, na área de medicamentos, né? E uma série de outros setores. O nível de investimento no país desabou. Ao mesmo tempo, várias empresas foram estatizadas e aparelhadas pelo partido PSUV. Resultado, a produção e a produtividade desabaram, inclusive da PDVSA, a Petróleo de Venezuela S.A., que é a estatal venezuelana de petróleo. De uma produção de mais de 3 milhões de barris dia, ela caiu para uma produção de um pouco mais de 1.500.000 barris de petróleo dia. É uma produção muito menor, né, menos da metade daquilo que ela vivia antes. Por um outro lado, o acirramento político no país, né, alcançou os pícaros, né? E aí, Nicolás Maduro, né, há um tempo atrás, numa eleição parlamentar, perdeu o controle do parlamento da Venezuela. A maioria da população votou na oposição. Resultado, no meu entendimento, num regime claramente protoditatorial, o presidente venezuelano resolveu convocar uma nova constituinte para revogar a Constituição que já havia sido feita pelo próprio Hugo Chávez. Nessa nova Constituinte, né, os membros da Constituinte seriam eleitos, metade deles pelas chamadas comunas, que são basicamente representantes do próprio PSUV, e a outra metade numa votação livre por parte da população. Resultado, já garantindo metade do voto, né, da Assembleia Constituinte nas comunas, nos movimentos populares de trabalhadores que são dominados pelo PSUV, e com a votação da população, né, em parte nos candidatos do próprio PSUV na eleição direta, o PSUV passou a controlar a Assembleia Constituinte. Resultado, a Assembleia Constituinte revogou os poderes, né, da Assembleia eleita, que era da oposição, e está em fase de lançamento de uma nova Constituição para o país. Resultado, consolidou-se um regime ditatorial, onde a oposição do parlamento eleito foi, né, de alguma forma, usurpado o seu poder por uma nova Constituinte, que vai garantir uma reeleição ilimitada para o próprio. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem a nossa proposta pedagógica para o nosso curso focado 100% online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso para vocês. E se vocês quiserem assistir aulas inteiras, né, da Lá Concursos grátis, né, então convido vocês a ficarem até o final deste vídeo, porque eu vou passar um código promocional para vocês, para que vocês aí possam ter acesso às aulas grátis inteiras da Lá Concursos. Vem comigo. Então nós aqui da Lá Concursos fizemos um super curso online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós temos dois cursos específicos. O primeiro, que é para o cargo de assistente administrativo de fomento, completo, ponto a ponto do digital, investimento apenas 10 parcelas de R$20. Você tem aí 100 dias de acesso, um curso super competitivo na qual eu tenho certeza absoluta que você vai ficar competitivo se você assistir todas as nossas videoaulas. E temos também um curso que é para nível superior, todas as áreas, né? Economista, advogado e assim por diante, só que aqui é apenas língua portuguesa e conhecimentos gerais, né? Língua portuguesa e conhecimentos gerais por apenas R$100, é isso mesmo, e esses R$100 você pode parcelar ainda em 10 vezes sem juros aqui na Lá Concurso. Bacana? Gente, curso aprovado, pode ter certeza disso. Nós estamos aí quase 10 anos no mercado, já aprovamos aí milhares de alunos do Brasil todo, graças a Deus, e
se Deus quiser, essa vai ser mais uma campanha aí de sucesso. Ah, professor, no começo do vídeo o senhor falou pra gente, né, do curso online grátis, sim, né? Então, se você quiser assistir, tá? Aulas grátis aqui da Lá Concursos, né? Curso grátis de 7 dias inteiras, eu não vou estar interrompendo vocês, pode ter certeza disso. Você vai ter que fazer o seguinte, primeira coisa, se inscrever no canal, né? Dar uma curtida no vídeo, né? Dar uma curtida nesse vídeo, clicar no link da descrição abaixo, e lá você vai ter que fazer um cadastro, claro, né? E você aí vai ter que colocar este código promocional, AFAP YouTube, do YouTube 05. Este código promocional aqui vai possibilitar você a ter o curso aí de 7 dias grátis aí, tá? Aulas inteiras, aulas top de linha para vocês, pode ter certeza disso. Bacana? Então é isso aí, meus amigos. Espero vocês aqui na Lá Concursos. Estamos juntos nessa caminhada do concurso da Agência de Fomento da Amapá 2018-2019. Forte abraço. Tchau. Clique lá.